voltamos agora para a nossa aula de língua portuguesa. E o que é que vai acontecer na nossa aula de hoje? A gente vai precisar do livro de português na página 78 até a página 81, certo? E o que é que a gente vai estudar hoje, tia Sofia? A gente vai estudar o número do substantivo. A gente já viu que o substantivo é tudo que dá nome. Então, se eu dou nome a isso aqui que eu estou vestindo de blusa, de camisa, então esse é o nome dela é um substantivo. Se o meu nome é Sofia, meu nome é um substantivo próprio. Se isso aqui é uma estante, isso é um substantivo comum, certo? Então, o substantivo é tudo que vai dar nome. A gente começou a ver a classificação do substantivo. Eu disse a vocês que ela era dividida em 3. A primeira que a gente viu foi o gênero do substantivo, que é a divisão entre feminino e masculino. E agora a gente vai ver o número do substantivo. Mas o que é isso? Vamos lá. Na página 78 do livro da gente, tem um textinho aqui, ó, Os Meus Errinhos. Vocês vão fazer a leitura desse texto, que é de Pedro Bandeira. Aí embaixo tem: observe abaixo os substantivos extraídos do texto. Então, ele tirou 2 substantivos aí do texto. Quais foram? Borracha e adultos. A primeira palavra está no singular. A segunda palavra está no plural. Então, toda vez que eu falar de número do substantivo, eu vou ter 2 diferençazinhas aí. Uma vai falar do singular e a outra vai estar no plural. Ainda continuei sem entender o que é singular e plural. Por exemplo, quando eu digo singular, é porque eu só tenho um emoji. Pronto, eu só tenho um. Mas quando for pro plural, vai ser mais de um. Então, eu vou ter 2 emojis. Mais de 1, 2, 3, quantos forem. Então, singular, ele vai se tratar somente de 1. E plural vai ser 2 ou mais, certo? Então, singular, somente 1. E plural, mais de 1, certo? Então, vamos lá. O substantivo ele pode ser classificado quanto ao número singular ou plural. O singular indica um só elemento e o plural indica mais de um elemento. O plural dos substantivos simples. Então, a gente vai ver primeiro os substantivos simples, vocês sabem que é somente de uma palavra. E o que é, como vai ser esse plural? O plural dos substantivos simples ele é formado geralmente pelo acréscimo do S. Quando eu tenho a palavra, por exemplo, caneta. Como é caneta no plural? Canetas. Então, a única diferença que teve entre caneta e caneta do singular para o plural foi a letra S, certo? Aí o exemplo que a gente tem aí, adultos e borracha, que foi as palavras que a gente já tirou aqui do texto. Essas 2 palavras, quando entraram no plural, só foi adicionado um S. Passamos aí para a página 79. Bora lá. Aí a gente tem: mas há casos que o substantivo faz plural de forma diferente. Então, a gente já tem aí a exceção, certo? Os substantivos terminados em vogal ou de tom oral, acrescenta-se o S. A gente tem um exemplo: casa, casas. Mãe, mães. Irmã, irmãs. Dia, dias. Aos substantivos terminados em N, que é o exemplo de pólen. Bora lá, pólen, aqui. Terminou em N. O que é que vai acontecer? Como é que vai ser o plural dessa palavra? Vai se tornar pólens, certo? Pólens ou polenes, certo? Então, qual a diferença que vai ter de pólen para pólens? Ele perdeu o acento, que não tem um acento, e adicionou o S. Mas quando a gente vai botar o polenes, a gente colocou o ES. Então, o que vai acontecer? Dependendo do substantivo terminado em N, ele pode ser colocado somente um S ou ES. Mas depende da palavra, certo? Aos substantivos terminados em R ou Z. Então, quando a palavra tiver um R ou um Z no final, acrescenta-se um ES. O que acontece com a palavra flor? Flor, como é flor no plural? Flores.
Então, a gente colocou o ES aqui, porque ela terminou com R. Por exemplo, a palavra feroz. Terminou em Z, a gente bota o ferozes, certo? E assim, a gente vai colocando o plural. Os substantivos terminados em X são invariáveis. Eles não vão mudar. Quando eu digo, tem a palavra xerox. Vocês sabem, né? Xerox. Ele não muda. O número de substantivo dele, quando for colocado no plural, vai continuar sendo xerox. Eu quero 10 xerox, eu quero uma xerox. Não muda. Eu tenho um tórax. Não tem condições de botar tórax no plural. Sempre vai ser tórax normal. Então, toda vez que terminar com X, não vai mudar. Os substantivos terminados em S fazem o plural da seguinte maneira. Quando eles são monossílabos ou oxítonos, acrescenta-se ES. O que é monossílabo? O que é monossílabo? Monossílabo só quando só tem uma sílaba. Por exemplo, a palavra as, que a gente tem aí no livro. Como vai ser o plural? Vai ser ases. Certo? Então, vai ser só colocado o ES e a palavra país. Vai ser países. Então, como é que a gente vai caracterizar? Monossílabo só tem uma sílaba a palavra, que a gente já viu aqui, o ases. As palavras oxítonas são aquelas de sílaba mais forte na última sílaba, a sílaba tônica. Então, a gente sabe que se aqui é a sílaba mais tônica, aqui vai ser uma palavra oxítona, certo? Então, a gente vai colocar no plural o ES. Quando elas são paroxítonas ou proparoxítonas, são invariáveis. Por exemplo, eu tenho a palavra lápis e a palavra ônibus. Onde é que está a sílaba tônica de lápis? Vamos primeiro fazer a separação. Lápis. A sílaba tônica é o lá. Então, de trás para frente, uma, duas. Oxítona, paroxítona. Então, ela é uma palavra paroxítona. Certo? Em relação à sílaba tônica. A palavra ônibus, como a gente faz a separação? Ônibus. Fez a separação, viu que tem 3 sílabas, a sílaba mais forte é a primeira, 1, 2, tem 3, então ela é paroxítona, certo? Então, elas são invariáveis porque quando for colocado no plural, não muda o lápis, os lápis, 10 lápis, 20 lápis, 300 lápis, não muda. Tá passando 20 ônibus, não vai ser ônibus, onibés, não. Ônibus é uma palavra invariável, ela não muda. Lápis também, porque ela é uma palavra paroxítona e também aqui é uma palavra proparoxítona. Vamos agora para cá. No substantivo terminado em M, troca-se o M por NS. Quando a gente tem a palavra homem, o homem termina com a letra M. Então, quando a gente for passar para o plural, vai ser a palavra homens. A gente vai tirar o M e vai colocar o NS, certo? Então, toda vez que a palavra terminar com M, a gente troca por MS. Nos substantivos terminados em AL, EL, OL e U, troca-se o L por IS. Na palavra anzol, vamos lá? Anzol terminou com O. Como vai ser o plural? A gente já sabe que quando tem essa terminação, a gente coloca o IS. Então, vai ficar anzóis. Certo? Trocou o L pelo IS. Aí, a gente tem de exemplo aqui. Pardal, pardais. Farol, faróis. Papel, papéis. Pau, paues. A exceção. Quais são as exceções? A palavra mal
Quando vai fazer o plural, ela vai para males. E cônsul passa a ser consuleses. Só essas exceções, tá certo? Só essas palavras que vai ter a diferença. As demais, toda vez que terminar em L, a gente coloca o IS. Nos substantivos terminados em IL, quando são oxítonas, a gente troca o IL por IS. Quando são paroxítonas, a gente troca o IL por EIS. A gente tem aqui a palavra canil. Canil terminou em IL. Mas ela é uma palavra oxítona ou é uma palavra paroxítona? É uma palavra oxítona. A sílaba tônica é a última. Então a gente vai trocar o canil porque vai trocar o L pelo S. Então vai ficar canis. Se for a palavra quando é a palavra réptil, que é uma palavra aqui, ó, paroxítona, o que vai acontecer? A gente vai colocar o repitex. Coloca o E e S, certo? Os substantivos terminados em ão. Então, toda vez que terminar em ão, a gente vai fazer o plural como? Ãos. Por exemplo, ão, a gente pode colocar o ãos, por exemplo, órgão passa a ser órgãos. Coração passa a ser corações. E pão passa a ser pães. Então, a gente tem 3 terminações, que são ão, ões e ães, certo? Aí vai depender da palavra. Não existe nenhuma regra em relação a isso. Pega água pra mim. Agora vamos para o plural dos substantivos compostos. O que são substantivos compostos? É quando são 2 palavras juntas. Por exemplo, a palavra girassol. Girassol é a junção de 2 palavras. Quais são essas 2 palavras? Gira e sol. Ele colocou aqui somente porque o 2 S, porque aqui é uma vogal e aqui é a outra para que ele tenha o som de S, que a gente já viu na semana passada. Couve-flor. Então são palavras compostas. Guarda-chuva, guarda-roupa. Então, toda vez que uma palavra for formada por 2 palavras ou mais, ela é um substantivo composto. Vamos lá. Os substantivos compostos grafados sem hífen fazem plural da mesma forma que um substantivo simples. Então, quando a gente tem uma palavra tipo girassol, que é composta de 2 palavras e não vai ter o hífen, que é esse tracinho aqui, a gente vai fazer o plural dela da mesma forma que uma palavra simples, de um substantivo simples. Aí o exemplo, girassol passa a ser girassóis. Terminou com L, a gente coloca o IS. Aguardente passou a ser aguardentes, só colocou o S no final. As 2 primeiras palavras recebem um plural quando o substantivo composto é formado por. Aí a gente vai ver as palavras que já tem o hífen, tá? Então as 2 palavras ela só vai receber o hífenzinho. As 2 palavras só vão receber o plural quando for 2 palavras de substantivo, por exemplo, a palavra couve e flor. As 2 palavras são substantivos. Se as 2 palavras são substantivos, a gente vai colocar as 2 no plural. Aí couve e flor no plural passa a ser couves, flores. Se for um substantivo mais um adjetivo, você já sabe o que é substantivo, mas a gente ainda não chegou a entrar no assunto de adjetivo. Adjetivo é uma característica, uma qualidade. Então, por exemplo, a gente tem tenente coronel. Tenente é como é que chama? É um substantivo porque está nomeando aquele cargo lá que ele é, um tenente. Coronel já é um adjetivo porque é uma qualidade do tenente. Ele é um tenente coronel. Então, as 2 palavras elas vão entrar no plural. Aí, como é que vai ficar elas no plural? Vai ficar tenentes coronéis. Numeral mais substantivo. Quando for numeral, segunda, terça, quarta, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Fracionário também. Quando for uma palavra voltada para número, as 2 também vão entrar no plural.
Exemplo que a gente tem aqui, segunda-feira, para ser segundas-feiras, terças-feiras, quartas-feiras, porque tem um numeral e em seguida tem um substantivo. Um adjetivo mais substantivo. Então, agora o adjetivo ele vem na frente. O adjetivo que é a qualidade mais um substantivo. Aí, qual é a palavra que tem de exemplo? Alto relevo. Alto é uma qualidade para o relevo, que já é o relevo, que é um substantivo. E o alto é só para dar a qualidade para o relevo. Então, no plural ficam altos relevos. Agora, vamos começar aqui a última carreirinha aqui. Só a primeira palavra recebe o plural quando o substantivo composto é formado por. Então, a gente vai ver aí somente quando a primeira palavra, que tiver o hífen, recebe a pluralidade, tá certo? Quando for um substantivo mais uma preposição clara ou oculta mais um substantivo. Tia Sofia, eu não entendi. Vamos lá. Substantivo, vocês já sabem o que é. A preposição é um termo de ligação, que pode ser um de, um da, um dó, certo? Então, tudo isso faz parte das preposições. Mas aqui, tia Sofia, a gente tem um exemplo, cana de açúcar, passa a ser canas de açúcar, porque só a primeira palavra ela vai entrar no plural. E a segunda é cavalo, vapor. E por que não tem uma preposição? Porque a preposição, ela tá oculta. Aqui em cima ele diz se for uma preposição clara ou oculta. Porque o certo seria cavalo de vapor. Então, como não tem o de, que ele é cortado, ele é oculto, só a primeira palavra ela vai entrar no plural, que fica cavalos, vapor, certo? Quando for substantivo mais substantivo que funcione como determinante do primeiro. Como é isso? Palavra-chave. Então, para eu identificar que a palavra ela tem que ser destacada, que é uma palavra específica, eu tenho que identificar com um substantivo que classifique isso. Então, a palavra pode ser qualquer uma, mas quando eu digo que é palavra-chave, eu estou determinando que é uma palavra específica. Então, a gente só vai colocar o plural na primeira, fica palavras-chave. Só a segunda palavra recebe o plural quando o substantivo é formado de verbo, que verbo é uma ação, um estado, um fenômeno, uma coisa que a gente está praticando, mais um substantivo. Aí, quebra-mar. Quebra é a queda, é a ação que o mar está fazendo. E o mar é substantivo. Então, quando a gente for colocar no plural, vai ficar quebra-mares. Um advérbio mais substantivo. Advérbio é uma coisa que vai intensificar algo. Quando eu tenho a palavra aqui, ó, bem amado, eu estou dizendo que ela não é uma pessoa amada, ela é uma pessoa bem amada, que existem pessoas que amam ela de verdade. Então, ela é uma pessoa muito bem amada. Estou intensificando aí o amado. Então, como é que fica ele no plural? Bem amados. Prefixo mais substantivo. Prefixo, eu já disse a vocês em umas aulas atrás, que é um termo que vem na frente de uma palavra. Ex, in. Por exemplo, eu digo ex. Aqui a gente tem exemplo, ex-aluno. Como a gente também tem infeliz. Então, é um termo que a gente vai usar na frente de uma palavra. Ele é chamado de prefixo. Então, prefixo mais um substantivo vai ficar ex-alunos. No final do ano, vocês vão ser meus ex-alunos, certo? E, por último, palavras repetidas ou imitativas. Reco, reco. Tem duas palavras iguais, somente a última ainda no plural. Fica reco, recos, certo? Finalizamos a nossa explicação. Vamos para a atividade. Primeira questão. Reescreva as frases colocando os substantivos destacados no plural. Faça as alterações necessárias. Então, a gente tem aí: servirei maçã e melão como sobremesa depois do almoço. Vocês vão colocar essa frase no plural, lembrando que o plural vai ser determinado pelas palavras que estão destacadas. Então, vocês vão reescrever colocando essas palavras no plural. Se precisar fazer modificação na frase, para que ela se encaixe melhor, aí vocês podem fazer. Letra B. As tias de Gustavo prepararam uma surpresa para o aniversário dele. Então, nesse caso aí,
a gente coloca em relação à palavra surpresa. E comprei um anel na promoção. A gente coloca a frase no plural em relação à palavra anel. Segunda questão. Relacione as colunas de acordo com o plural do substantivo. Então, vocês vão ligar aí. Tem as palavras asno, caracol, amor, luz e freguês. E vocês vão dizer, por exemplo, a palavra asno, ela tem o quê? Como é que a gente coloca ela no plural? Ela faz um plural acrescentando o ES, ela faz um plural trocando o ou por is, ou ela faz um plural somente acrescentando a letra S. Então, vocês vão identificar qual é a regrinha aí para cada palavra e vai ligar, tá certo? Terceira questão. Marque a alternativa em que todas as palavras compostas fazem o plural da mesma maneira. Então, eles vão ter que ser todas iguais. E todas elas são da parte de substantivos compostos. Então, vão estar aqui em relação a isso. Então, elas vão ter que fazer o plural da mesma forma. Por exemplo, eu tenho a palavra guarda-roupa. Guarda-roupa são dois, verbo mais substantivo, certo? Então, como vai ficar o plural dela? Se o plural dela não bater com a palavra alto-falante, então não serviu de nada. Então, a gente já vai para outra alternativa. E a quarta questão, escreva o plural das palavras e justifique cada um. Então, ela tem a palavra míssil. Vocês vão escrever a palavra míssil no plural. E vai dizer como é que ela faz do plural. Como é que forma o plural dela. Ela é uma palavra terminada em vogal. Ela é uma palavra terminada em OL. Ela é uma palavra terminada em IL. Vocês vão identificar aí quais são as regrinhas que a gente viu ao longo da explicação e vão completar aí, tá certo? Aí a gente finaliza a nossa atividade. Qualquer dúvida que tiverem é só me procurar, tá certo?